Meus caros companheiros, uma boa noite a todos. As nossas saudações a todos os nossos companheiros. Então nós vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer o nosso momento de vibração, aonde que possamos alcançar os nossos amigos espirituais, para que nesse clima de paz e harmonia nós possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa. Vamos aproveitar a mensagem da noite para que nós possamos condicionar os nossos pensamentos. Acalme nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Diminua o ritmo apressado com uma visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem na nossa lembrança. Ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor, para que nós possamos perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença constante em minha vida. E assim, meus irmãos, com essa preparação, que agora nós possamos ficar bem atentos à leitura do Evangelho e depois ao estudo da noite, para que possamos colocá-los em prática. Nós vamos pedir a Neiva. Você faz a leitura para nós, Neiva? Nós estamos estudando o capítulo 17. A semana passada nós estudamos caracteres da perfeição. Hoje nós vamos estudar o homem de bem. Boa noite. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores,
Todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àquele que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos a expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece, nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los consciosamente. Capítulo 12, versículo número 9. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las estará no caminho que conduz a todas as outras. Bom, meus irmãos, a Cleide não há necessidade de fazer a apresentação, pois ela é a prata da casa, né? Fez a evangelização aqui no Luz e Amor e agora, com muita satisfação, ela fez o estudo para nós hoje. Fica à vontade, Cleide.
Boa noite a todos. Ele está falando assim porque há 35 anos atrás eu vim para Franca, né? Eu vim morar em Franca e eu conheci essa casa e ela abriu as portas da evangelização para mim. E graças a Deus, hoje, novamente, eles estão abrindo as portas para a gente tentar trabalhar um pouquinho. Eu agradeço muito essa oportunidade. E que nós possamos aproveitar essa noite para os estudos e aproveitar também todas as oportunidades que a existência possa nos oferecer. Pelo tema, eu gostaria de começar lembrando o nosso caminho evolutivo, a nossa condição espiritual. Nós somos espíritos e fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, não tínhamos nem sentimento e nem inteligência desenvolvida. E para isso, ainda nós fomos destinados ao progresso. Precisávamos crescer. Então, através das encarnações, é que nós vamos desenvolvendo tanto o sentimento quanto a nossa inteligência. Então, nós passamos por uma espécie de escada, né? Nós vamos galgando os degraus através das experiências na vida carnal. Só que nós ainda nos encontramos nesse estágio evolutivo na condição de espíritos imperfeitos. Quer dizer, a gente tem muito chão pela frente. Não somos mais espíritos simples e ignorantes, mas ainda somos espíritos imperfeitos. E nesse capítulo 17, que está sendo estudado, Kardec, através do ensinamento dos espíritos superiores, ele nos convida à perfeição. Nós somos espíritos imperfeitos e ele nos convida à perfeição. Nós vamos estudar o item 3, que é o homem de bem, que é aquele homem, né, que já conquistou os caracteres da perfeição. E o Allan Kardec, neste item, ele mostra como que a gente encontra esse estado de plenitude. Como que a gente se torna pessoas melhores, que está descrito no Evangelho e que foi feito nessa leitura, né? Como é difícil ser um homem de bem. Ele esclarece que o verdadeiro homem de bem, vou falar só a primeira frase que foi dita, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí no restante do Evangelho, dessa parte, ele vai descrevendo detalhes. É aquele que tem a consciência tranquila do dever bem cumprido, respeita os seus semelhantes incondicionalmente, independente de raça, cor, posição ou qualquer outra situação, tem fé no futuro, é bom, tem os sentimentos puros, e ele fala tanta coisa e ainda diz que existe mais qualidades para o homem de bem que não está descrita lá. Quer dizer, é muito difícil chegar a essa condição. E a questão 918 do Livro dos Espíritos nos afirma também isso aí. Na resposta da questão, falando dos caracteres de homem de bem, os Espíritos nos dizem: o Espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Resumindo, as leis, né, de justiça, amor e caridade, nesse resumo. Nós estamos hoje num planeta de expiações e provas. Então, aqui nesse planeta, encontramos são moradores imperfeitos, espíritos imperfeitos, com raras exceções de espíritos que já têm uma maior grandeza, pessoas realmente boas. Aqui ainda é um planeta de moradores de espíritos imperfeitos. Só que há 2000 anos atrás, Cristo veio com a missão de deixar aqui um roteiro para a gente seguir uma caminhada até mais rápida. Ele deixou para a gente aqui o seu Evangelho, que é um roteiro seguro para que a gente possa evoluir de uma maneira mais rápida e concreta, no caminho certo. Ele, inclusive, disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estava mostrando exatamente que o seu Evangelho é a cartilha que a gente tem que seguir nessa caminhada para a gente conseguir esses caracteres do homem de bem, para a gente chegar a esse estágio de evolução de espíritos perfeitos. Mas nós nos transformamos de uma hora para outra.
É muito difícil. Nós estamos com o conhecimento nas mãos agora, buscando evoluir principalmente por esse conhecimento. Porque quando a mente da gente se ilumina, quando a gente começa a compreender, num esforço e num ato de vontade, a gente começa a fazer com que o nosso coração siga também esses ensinamentos. Mas nem todos os atos da nossa vida são práticas da lei de Deus. Ou melhor, a maioria dos atos da nossa vida não são práticas da lei de Deus. A gente tem o conhecimento, mas a gente não consegue viver integralmente. Nós não conseguimos ter esse padrão vibratório a que se refere os caracteres do homem de bem. Às vezes nós já temos tolerância, mas nós não somos tolerantes o tempo todo. Se já conquistamos um pouco de sentimento, não temos os bons sentimentos o tempo todo. Pensamento, nós vacilamos. A nossa fé também é vacilante. E a emoção? Realmente nós não conseguimos 24 horas por dia ter uma emoção equilibrada. Nós vacilamos, nós oscilamos no nosso comportamento diante de nós mesmos e diante das outras pessoas, na convivência com as outras pessoas. Na verdade, para a gente que está tendo esse conhecimento, conquistar essas características é um desafio muito grande. Porque nós estamos num planeta de expiações e provas. E é um desafio para a gente conseguir galgar esse passo mais rápido, porque nós sabemos que esse planeta é de expiações e provas agora. Mas ele está se transformando num planeta de regeneração. E que nós não vamos ter muitas oportunidades aqui. Que a gente está com o roteiro seguro nas mãos. Então, para nós, é um desafio nos mantermos nessa prática do bem. E para isso, nós precisamos exercitar diariamente esses padrões elevados. Eu estava procurando material, além do Evangelho, e eu encontrei uma crônica que há muito eu já tinha lido, que fala da conversa de dois homens que estavam procurando viver a vida cristã. E um deles dizia, olha, é muito difícil levar realmente uma vida cristã. Eu, por exemplo, todos os dias tenho muitas preocupações. Eu tenho que tomar conta de dois falcões codiciosos que espreitam tudo. 2 lebres endiabradas que eu tenho que guardar. 2 gaviões para adestrar. E 1 leão ainda eu tenho que cuidar. Além disso tudo, eu tenho um doente para cuidar todo dia. E aí o outro estranhou. Mas por quê? Quem são esses animais? E esse doente, quem é? Eu não sabia dessa vida assim. Falou assim, na verdade, essa é a minha condição. Esses animais estão em mim mesmo. Esses 2 falcões são os meus olhos. Eu tenho que vigiar, porque senão eles se direcionam só para a vida material. As 2 lebres são os meus pés, que eu tenho que colocar no caminho do bem, porque senão eles vão para o caminho do erro. Os gaviões são as minhas mãos, que para mim eu ainda considero como garras. E tenho que subjugá-las no caminho do bem, fazendo as coisas boas, para que não caiam no caminho do mal. E o leão? O leão. Esse é o meu coração, que tenho que acabar com a ferocidade, mantê-lo humilde, para que não fira a mim e a ninguém. E o doente? O doente sou eu mesmo. Com todas as chagas que tenho, devidas todas as minhas imperfeições, é um doente que eu tenho que cuidar diariamente, necessitando do receituário e de todos os medicamentos de Jesus. É uma crônica interessante que a gente tem que pensar. Porque, na verdade, eu acho que ela é o retrato de nós mesmos, falando de uma forma geral. Por quê? Que como eles, nós somos conscientes de que nós temos que viver a vida cristã. Só que nós temos ainda, devido ao nosso estágio evolutivo, muitas dificuldades para manter
dentro desses padrões das práticas dessas lições do Cristo. Então fica muito difícil. O importante é a gente perceber que a gente já tem essa percepção, que a gente já tem uma visão de como seguir, por onde seguir, para que a gente não tenha coragem de mudar o nosso caminho, para que a gente não deixe a vida material nos iludir, o tanto que ela já nos iludiu em vidas passadas. Eu ouvi uma palestra sobre esse tema um dia e achei interessante como que ela foi colocada em determinado ponto. Porque uma pessoa chegou e perguntou para o palestrante, mas com todas essas dificuldades, como que a gente vai conseguir chegar a essas lições do Evangelho? Conseguir praticar essas lições, essas virtudes? E ele deu uma resposta que para mim marcou muito. Nós temos que criar hábitos. Mas criar hábito, o que é um hábito? Hábito é uma coisa que a pessoa foi repetindo e se tornou depois uma coisa que ela fazia de uma forma natural. Isso é um hábito. Aí ele falou que a gente tem que criar o hábito mental, ou seja, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, mentalizar, pensar coisas boas. O hábito físico, mudar as nossas atitudes. E os nossos hábitos morais, mudar os nossos sentimentos. Mas como que a gente cria um hábito? Se um hábito é repetição, a gente tem que fazer as coisas repetidamente. Aquilo que a gente repete, aquilo que a gente treina, que a gente esforça, uma hora a gente vai fazer de uma forma natural. E a gente tem que buscar a fazer isso do lado do bem. A gente pode citar muitas coisas que são hábitos na vida da gente, tanto do lado material quanto do lado espiritual, do lado bom quanto do lado ruim. Escovar os dentes, por exemplo, é um hábito na vida da gente. Mas por quê? Porque nós vimos a necessidade, nos falaram dessa necessidade da saúde bucal, que a gente tem que escovar os dentes na parte da manhã, depois das refeições, e a gente começou. A gente foi lá, começou a escovar os dentes de manhã, depois das refeições, repetidamente. A hora que a gente almoça, a hora que a gente termina o nosso jantar, já pede alguma coisa, a gente já sente que tem que ir para esse outro lado. Então, virou hábito. Mas tem muitas outras coisas. Falar da vida alheia vira hábito. Negativo. Mas vira hábito. Reclamar vira hábito. A gente começa a reclamar das coisas, a vida está muito difícil, eu não consigo fazer isso, vira hábito. Quando a gente fala de falar da vida dos outros, é muito interessante que aqui lá a gente se habitua tanto a isso, que quando a gente já fica sabendo a notícia da vida do outro, você já começa a procurar para quem que você vai contar aquilo ali. Por quê? Se habituou àquela situação. Só que também, fazer oração repetidamente, em horários determinados, vira hábito. Fazer o bem vira hábito. Tudo é hábito. Então, o bom negócio que esse senhor falou na palestra é nos habituarmos ao comportamento elevado. São as nossas mudanças, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Mas é fácil mudar? Lógico que não. Porque nós estamos condicionados de maneira diferente. Pode ser difícil no começo, só que se a gente tiver, pelo nosso conhecimento, tiver isso como um propósito de vida, nós vamos conseguir fazer isso mais para frente, mais naturalmente. Aceitando de uma forma correta a vida que realmente a gente tem que levar. Só que nós não podemos esquecer do que Jesus nos falou. Orai e vigiai. Por quê? Que a gente quer seguir um caminho, a gente tem o conhecimento. Só que a vida material nos puxa para a ilusão. Nos mostra coisas que são negativas, como sendo mais fáceis, como sendo coisas assim positivas, né? E a gente vai gostar de fazer aquilo ali. Maqueia-se o mal, enquanto o bem fica obscurecido. Então, a necessidade da oração e da vigilância.
Porque aquele homem de bem de hoje é aquele que treinou a fazer o bem. Ele não era uma pessoa perfeita, ele não era esse homem de bem ontem. Ele passou pelos mesmos degraus, aproveitou as oportunidades e chegou na condição que ele está hoje. Adestrou os seus sentimentos e começou na prática da caridade. Que nós podemos citar aqui realmente como homem de bem que nós conhecemos na terra foi Jesus. O espírito mais perfeito, diz o Livro dos Espíritos, o maior modelo que a terra já teve. Mas nós temos exemplos aí de pessoas boas. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Buda e muitos outros homens e mulheres que podemos falar pessoas de bem que transformaram as suas vidas em modelo de amor e respeito a semelhante e estão mais perto para que a gente siga esses exemplos. Mas é fácil? Não é. Se a gente não tem a capacidade de fazer o que Jesus fez, ainda talvez não tenhamos a capacidade de fazer o que Chico ou esses outros exemplos fizeram também. Só que a gente tem que começar por algum lado. A gente tem que começar com as coisas pequenas, mudando o nosso pensamento, mudando as palavras, aquelas que ofendem, começar a vigiar um pouco mais. Começar a se mostrar interessado nesses hábitos saudáveis. Nos acostumarmos com os hábitos saudáveis para o nosso espírito. A vida agora fala que nós temos que adquirir hábitos saudáveis para o corpo. Alimentação balanceada, correto. Exercícios físicos, correto. Nos livrar de coisas, de drogas, de vícios, de bebidas, que nos levam o corpo para a derrocada, correto. Estimulando a saúde do corpo. Mas nós precisamos também estimular a saúde da nossa alma, do espírito. E para isso, nós temos que manter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes higienizadas das coisas negativas. Nós temos que mudar o nosso padrão vibratório. Esse que nós condicionamos durante as encarnações e encarnações no caminho do erro, nas coisas negativas. E nós temos, pelo conhecimento, esse propósito. Temos que modificar, temos que nos esforçar no caminho do bem. Realmente não é fácil viver uma vida cristã 24 horas por dia. Só que nós temos que treinar. Nós vemos aí pessoas voluntárias para tantos tipos de serviço que o mundo não conhece, o grande público não conhece e provavelmente poucos vão conhecer. São anônimas. Não é um Chico, não é uma Madre Teresa, mas são pessoas que cumprem deveres para deixar uma sociedade melhor. Ela deixa seus deveres cumpridos no lar e vão em direção a um lugar de sopa, cuidar de pessoas carentes, cuidar de crianças, voluntariam em ONGs, em casas religiosas, deixam às vezes os seus lares, sobem morros para cuidar de adolescentes, fazer com que eles deixem o vício, para mudar a sociedade. Mas essas pessoas são perfeitas? Elas não são perfeitas. Essas pessoas podem ser caracterizadas como homens e mulheres de bem? Provavelmente não. Ela tem características de pessoas de bem. Mas elas lá estão se transformando no trabalho, pelas atitudes, estão se transformando no bem. Por quê? Porque o trabalho nos transforma. Transforma a nossa vida. Nós não podemos esquecer que a perfeição a gente tem que começar por algum lado. Nós temos que nos aperfeiçoar agindo, trabalhando,
realizando as coisas, porque senão a gente vai ficar numa vida espiritual, no marasmo por muito tempo. Lembrando que não é o quanto que nós fazemos. Quantidade acaba ficando para os espíritos superiores, porque eles já vivem a vida habitualmente fazendo bem, então faz o bem diariamente. Nós devemos nos preocupar com a forma que nós realizamos os nossos atos, com a forma que nós auxiliamos aquela pessoa. Se nós não podemos fazer por muitos, mas que seja aquela pessoa, o nosso ato seja realizado com amor. Tem uma história no livro Pai Nosso, que eu gosto muito dela, tento colocá-la para a minha vida e gosto de passar para as crianças também na evangelização. Ela chama Alegria do Dever. Conta que na época que Jesus viveu aqui, ele foi procurado por seu discípulo mais novo, que era João. E ele disse para Jesus que o pai tinha incumbido ele de fazer uma viagem para um serviço que tinha sido realizado em um outro povoado. Só que João estava triste, porque o dia que ele tinha que ir era um dia do passeio ao monte. E ele queria participar. Então ele estava triste. E Jesus, então, o convidou ao trabalho pelo Cristo. O seu pai necessita da sua ajuda. Nada mais do que fiel e correto você ajudá-lo. E assim ele não vacilou. Ele foi lá e realizou o trabalho. Ele demonstrou 4 dias nesse local. E voltou com êxito. Só que chegando lá, Zebedeu, que era seu pai, um homem humilde e operoso, ficou triste, porque viu o semblante do filho contrafeito, ele estava contrariado. Então ele também ficou triste. Aí Jesus, vendo o semblante sombrio do seu apóstolo, o chamou em particular e perguntou: cumpriste o que foi prometido? Sim. Realizaste a sua obra? Sim. Essa obra era de Deus. Sim, eu acho que eu atendi tudo o que deveria atender. E ele, calmo e sorrindo, disse para João, falou: então agora você tem mais um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegres por ter conseguido compreender e cumprir com a vontade do Pai, que é Deus. Então o apóstolo, ele percebeu naquele momento que a vida dele deveria ser na alegria quando ele estivesse cumprindo com seus deveres. E fez-se contente e também trouxe alegria ao coração de seu pai. Então o trabalho para o Cristo, gente, a única móvel dele é que a gente tem que fazer ele com alegria. Realizar esse trabalho com amor. E isso não é só aquele trabalho, o voluntário, as coisas que a gente faz. É todas as coisas, todas as nossas atividades cotidianas, nós temos que realizar com amor. Porque senão a gente realiza, mas não é um dever bem cumprido. A gente foi lá, trabalhou, fez todas as necessidades lá da fábrica que eu trabalho. Mas todo contrafeito. Quer dizer, o que está fazendo para a minha mudança interior? Tudo bem, lá já conseguiu, mas a minha mudança interior. Então, o trabalho no bem, ele tem que ser feito com alegria. Nós temos que ser felizes cumprindo os nossos deveres que a gente tem que realizar, né? A gente, para conhecer Jesus, é através do aprendizado. Hoje nós conhecemos Jesus, mas nós só vamos nos aproximarmos deles através das nossas obras. Através da prática das suas lições. Aí sim nós vamos chegar mais perto de Jesus. Todos com certeza devem conhecer a história do nascimento de Jesus. Jesus nasceu na estrebaria, recebeu visitas. E dentre essas visitas, diz a história que ele recebeu a visita de 3 reis magos. E que esses reis foram no objetivo de adorá-lo e de levar-lhe presentes. Dizem que levaram ouro, incenso e mirra para mostrar para ele o quanto ele era importante, porque ele era considerado o salvador do mundo.
Mas dizem que há um livro antigo que fala de um outro rei mago, um quarto rei, que também conhecia as profecias da vinda de Jesus e que queria também ir lá visitar Jesus e levar-lhe presentes. O nome dele era Artaban. Era um homem que tinha nascido na Pérsia. Era um homem de muitas posses, que além de astrônomo, né, estudava os astros, ele era médico. Ele, por ter muitas posses, já tinha inclusive combinado com os amigos, os outros 3 reis magos, Belchior, Baltazar e Gaspar, de se encontrarem para ir juntos. E ele, com suas posses, também queria levar presentes para Jesus. Ele vendeu boa parte de seus bens, comprou provisões para a viagem, mas comprou 3 presentes para Jesus: uma safira, um rubi e uma pérola. E tomou de um cavalo da sua melhor qualidade, das provisões, e foi ao encontro dos reis magos para encontrar Jesus. Era uma caminhada muito longa. Ele tinha que ir dia e noite sem parar para poder chegar nesse lugar de encontro, porque senão os amigos não esperariam. Então ele foi, certo momento ele já estava até a galope. Em determinado ponto, o animal ele se assustou porque ele viu alguma coisa no meio da estrada. Artaban, então, ele parou, desceu do cavalo e viu que tinha um homem caído. Tinha a pele seca e amarelada. Artaban, ele viu que ele já estava com frio da morte. Ele deu então ele por como morto. Já ia subir no cavalo novamente, quando aquele homem colocou as mãos no seu manto. E ele percebeu que ainda restava um pouquinho de vida. Ele tinha ficado sentido porque não tinha podido ajudar aquele homem. Mas aí ele pensou, ele está quase morrendo. Se eu for cuidar dele apenas para dar água, para dar um pouco de assistência, eu vou perder o meu encontro lá, eu vou perder os meus amigos. Mas como ele tinha a misericórdia no seu coração, ele parou ali mesmo e cuidou daquele hebreu muito doente por horas e horas, e ele se recuperou. Deixou ali as suas provisões e os curativos para que ele pudesse continuar se cuidando. Quando ele chegou, e se ele continuou a viagem, quando ele chegou no local combinado, os magos já tinham ido embora. Só que aí, o que ele ia fazer? Ele encontrou no meio das pedras um pergaminho que estava escrito: Artaban, não podemos mais esperar você, mas esperamos que você nos siga através do deserto. Ele ficou em desespero. O seu cavalo estava cansado. Ele não tinha provisões, não tinha alimento. Então ele regressou à Babilônia, pegou a sua safira, que era um dos presentes para Jesus, comprou camelo, comprou provisões e seguiu nessa longa viagem. Determinado tempo depois, ele chegou a Belém, onde teria nascido Jesus. Ele então viu que as ruas estavam desertas. Ele ouviu por uma porta entreaberta uma mãe cantarolando para o seu filhinho. Então ele chegou mais perto e perguntou pelos 3 reis magos. E ela contou que havia chegado na cidade alguns dias atrás esses 3 reis magos e que foram visitar uma criança que era filho de José de Nazaré. Que deixaram presentes, mas tão logo chegaram, logo partiram. Nesse momento que ele contava essa história, o filhinho dessa jovem mãe olhou ternamente para Artaban e lhe ofereceu os braços. Só que nesse momento lá fora houve um grande tumulto, uma correria, gritos de dor de mães e de crianças. Porque lá estavam os soldados de Herodes, que ele tinha mandado matar aqueles inocentes. Porque eles tinham a esperança de matar Jesus de Nazaré. Porque diziam que aquele seria o rei dos judeus. Artaban ficou percebendo aquela situação. A mãe ficou aterrorizada. Escondeu-se num canto da casa e colocou um tecido em cima da criança, morrendo de medo dela gritar, dela soltar alguma coisa
um pequeno grito, um pequeno choro, que os soldados a identificassem ali. Ele, quando viu essa aflição da mãe, postou-se na porta para que os soldados não entrassem. E nisso chegou um dos guardas e foi tirar ele do lugar. E ele, fingindo muita calma, disse: aqui não há mais ninguém, estou só eu. Mas eu estou esperando aqui na porta porque eu gostaria de oferecer uma joia para a pessoa que deixasse essa residência em paz. E tirou da sua bolsa um rubi. Os olhos daqueles soldados brilharam no desejo de possuir aquela joia. Tomou aquele objeto, gritou para os outros soldados que lá não tinha criança nenhuma. E assim, ele foi embora. E ele continuou a sua romagem à procura do Cristo. Ele passou por cidades e mais cidades. E encontrou muitas pessoas com fome, encontrou prisioneiros, pessoas escravizadas. Ele não encontrou Jesus para adorar, mas ele encontrou muitas pessoas para adorar. Então ele alimentou, ele consolou, ele curou as pessoas. E os anos se passaram. 33 anos se passaram. E Artaban já estava velho, cansado, com seu cabelo embranquecido, já à espera praticamente da morte, mas ainda procurando o rei de Israel. Em determinado ponto, nessa época da história, ele estava em Jerusalém, por onde já tinha passado por muitas e muitas vezes procurando o Cristo de Deus. Era a época da festa da Páscoa. E Artaban viu um tumulto muito grande, uma agitação, pessoas andando apressadamente por um lugar. Ele chamou um grupo ali, e uma das pessoas veio explicar para ele o que estava acontecendo. Por que aquelas pessoas estavam indo naquela direção tão apressadamente? E a pessoa respondeu: nós estamos indo para o Gólgota. Hoje 2 pessoas, 2 ladrões vão ser crucificados. E mais um homem chamado Jesus de Nazaré. Dizem que é um homem que fez coisas maravilhosas. Mas os sacerdotes exigiram a sua morte. Ele diz ser filho de Deus, mas eles acreditam ser o rei dos judeus. E Pilatos então mandou crucificar ele nesse dia. Ele então, de uma certa forma, ficou feliz, o Artaban. Jesus estava ali e ele ainda tinha um presente. Já tinha pedido perdão a Deus muitas vezes, porque as outras joias ele tinha dado em benefício dos homens. E aquela, ele poderia salvar o seu mestre, o Salvador do mundo. Ele daria aquela joia para salvar Jesus. Só que nesse momento, enquanto ele também seguia em direção ao Gólgota, os soldados estavam trazendo uma jovem toda machucada. Ela estava com as roupas rasgadas, toda ensanguentada. E no momento que aquela jovem viu Artaban, ela num arranco se soltou e se atirou aos pés dele, momentaneamente se livrando dos guardas, e pediu piedade. Ela contou que era filha de um mercador e que ele tinha falecido com muitas dívidas. Agora aqueles homens estavam vendendo ela como escravas para saldar a dívida do pai. Artaban tremeu. Um novo conflito na sua alma. E agora? Estava entre a sua fé de adorar o Cristo. Estava sendo entre a esperança da jovem e o impulso de amor. Lhe restava apenas uma joia, uma maravilhosa pérola. Mas ele pressentiu que poderia ajudar aquela jovem. Tirou da bolsa a sua pérola, colocou nas mãos da moça e disse para ela pagar as dívidas. Assim ela fez e foi libertada. Naquele dia, dizem que o céu escureceu e que a cidade sofreu um grande abalo nas suas terras. As paredes das casas começaram a rachar e os soldados começaram a fugir apavorados.
Artaban e a jovem se esconderam debaixo das muralhas da cidade, mas mesmo assim Artaban foi atingido por uma pedra. Ele, caído ao chão, ainda se recostou no ombro daquela jovem. Ele viu que a sua vida estava chegando ao fim e pediu perdão a Deus por não ter conseguido cumprir a sua missão, encontrar o Cristo e adorá-lo. Por 33 anos, ele procurara o Cristo e nunca vira a sua face. Só naquele momento em que a sua vida física estava se esvaindo, ele ouviu uma voz levemente. Artaban, quando vistes uma pessoa com fome, destes de comer. Quando vistes alguém com sede, destes de beber. Quando vistes alguém condenado injustamente, libertaste. Quando vistes alguém em perigo, ofereceste ajuda. E quando fizestes a um desses irmãos mais pequenino, em verdade vos digo, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele sentiu naquele momento aliviado. 33 anos de procura. A sua longa viagem tinha chegado ao fim. A sua viagem e a sua vida física. Mas finalmente Artaban encontrou o seu rei. Ele achou que tinha fracassado na sua missão. Ele procurou o Cristo para adorar e não conseguiu encontrá-lo. Mas, na verdade, ele esteve com o Cristo a vida inteira e o adorou plenamente durante a sua existência. Porque o rei que ele procurava, ele estava encarnado entre as pessoas ali, os desgraçados e os pobres do caminho. Só para estar completando, uma parte do homem de bem, diz o Evangelho, o verdadeiro homem de bem é possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Eu acho que a história, né, e esse trecho do Evangelho fala por si só sobre o homem de bem e todos esses caracteres que estão descritos no Evangelho. Tá? Muito obrigada e muita paz a todos. Nós agradecemos a Cleide pelo seu excelente trabalho e nós vamos... Eu quero que ela leve um abraço aos seus companheiros lá do grupo que ela pertence, Cristo Consolador, e dá um abraço em todos os companheiros lá. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações. Pediria aos colaboradores que se dirigissem rapidamente à Câmara de Passe, para que possamos dar sequência à nossa reunião. E nós permanecemos aqui em vibrações, Pediria a Heloísa que nos auxiliasse aqui. Queridos amigos, queridos companheiros, querida companheira, praticamente quase não há mais nada a se dizer. Em nome de todos nós, em meu nome, agradecemos imensamente as suas palavras. E que procuremos, sinceramente, muito sinceramente mesmo,
meditar em tudo que ouvimos, para tentar pôr pelo menos alguma coisa em prática. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos benfeitores, aos espíritos familiares, aos nossos guias protetores, aos espíritos amigos desta casa querida, ao seu Valentim com o seu trabalho persistente, a todos encarnados que colaboram nesta nossa casa, luz e amor. Que possamos ser felizes, que não esperemos o nosso desencarne para começarmos a ser felizes, porque a vida, ela é uma só do espírito, dividida em muitas e muitas etapas, em muitas encarnações, onde o espírito, que é único, se reveste momentaneamente de corpos diferentes, em lugares, em épocas diferentes, e que vai somando a sua própria identidade à medida que se veste de um corpo e que depois se despe dele. E nós criamos um hábito negativo que se chama vício. Como também disse a nossa irmã, os hábitos devem ser saudáveis e positivos. Quando eles se repetem, mas são negativos, eles se tornam vícios. E nós temos, a maioria de nós, um grande vício, que é deixar para depois as coisas importantes. Somos ainda muito indolentes, ou seja, depois eu faço, depois eu penso nisso. Agora eu não quero, agora eu não posso, agora eu não estou com vontade. Principalmente as coisas que são realmente importantes, seja no campo material das nossas atividades cotidianas, seja no campo espiritual das nossas atividades que são necessárias, que nós estamos sempre adiando, inclusive de uma encarnação para outra, ou então de uma encarnação para depois da nossa morte física, porque durante a nossa encarnação atual, nós não temos tempo para pensar nas coisas espirituais, nas coisas que Jesus disse que ele nos exemplificou, principalmente
se nós estivermos bem de saúde, bem de bolso e bem acomodados, felizes, tranquilos, e também os nossos familiares e aquelas pessoas que nós gostamos. Nesses momentos, eu vou pensar em Jesus para quê? Vamos pensar em Deus, nos hábitos bons, na caridade, na benevolência, para quê? Se eu estou tão bem, tenho tudo o que eu quero materialmente, tenho prestígio, tenho saúde, juventude muitas vezes, sou admirado, minha posição é de destaque. É mais difícil, nesse caso, pensarmos em quem não tem. Não me interessa. Às vezes nos esforçamos até para nos interessarmos, mas verdadeiramente não estou ligando muito, não. É aí que nós ainda precisamos do sofrimento para nos sacudir a nossa poeira, digamos assim. Não o sofrimento que eu vá buscá-lo, não. Ele vem, e quando ele vem, basta que nós o enfrentemos com dignidade, com otimismo, com fé, e procurando todos os meios lícitos e possíveis para melhorar determinada situação. Neste caso, nós nos lembramos de Deus. Ai, meu Deus, me ajuda, ó meu Jesus, meu anjo da guarda. Todos ficam sendo nossa propriedade. Meu Deus, meu Jesus, meu anjo da guarda. E aí, todos têm a obrigação de me ajudar. Nós usamos muito o eu e o meu, principalmente. Raramente o nosso. Porque ainda estamos nesse estágio onde o ter é mais importante para nós do que o ser. Mas é devagarinho, a duras penas, como se diz, que nós vamos aprendendo com o sofrimento, com os nossos erros, que o ser é muito mais importante do que o ter. E que desde agora criemos este hábito de ficarmos alegres só por estarmos vivendo, desde agora e sempre. E pensemos muito mesmo, com muito carinho, em ir mudando realmente o nosso homem velho, largando para trás e criar o hábito do homem novo, novinho mesmo, de sentimentos e de coração. Que assim seja.
Não sei, não sabe ninguém, porque canto o fado neste tom magoado de dor e de pranto, e nesse tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desviando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, aí deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ternura, saudade e ventura, talvez de amor, mas sei que cantando sinto mesmo que quando se tem o desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu flores à primavera, aí deu-me esta voz a mim. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento,
a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim, caros companheiros, nos preparando para encerrar a nossa reunião, só nos resta agradecer a todos os nossos companheiros aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados. Que as instruções aqui possam ser refletidas e colocadas em prática no nosso dia a dia. E assim, pedindo permissão aos companheiros da espiritualidade para encerrarmos a nossa reunião, nós vamos dar a mesma por encerrada. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Retiremos em paz.